Bom, pessoal, qual que é a ideia da aula de hoje? Hoje é um assunto muito interessante, por quê? Né? Um tempo atrás, eu fui fazer um serviço de uma correia transportadora, e uma das opções, um tempo atrás não, né? Isso aí foi, tem quase um ano mais ou menos, tá? Tem quase um ano. Eu fui fazer um serviço, um levantamento em campo, que é para projetar uma correia transportadora. Na verdade, para fazer uma engenharia reversa, né? E nesse fazer engenharia reversa, o ambiente ele é altamente corrosivo, porque era um ambiente de fertilizante, né? Então é muito corrosivo. E qual que era o principal problema? O principal problema é que a correia transportadora ela tem os mancais, tem os rolos, né? E tem toda a estrutura metálica. E esse sistema, além de ter fuga de material, tinha uma manutenção recorrente por conta da degradação ali e da funcionalidade do sistema mecânico, né? Isso aí para a correia transportadora. E uma das soluções foi mudar o sistema de correia transportadora para um sistema transportador helicoidal, que é esse sistema que nós vamos trabalhar aqui. E um ponto importante que eu queria que ficasse claro é que sempre que você for prestar serviço para uma empresa, né, vale muito a pena você avaliar qual tipo de serviço você está prestando. Porque você tem dois tipos. Você tem aquele serviço que você vai fazer a modelagem e você vai executar, você vai entregar o projeto completo. E tem um serviço que você vai fazer um croquis, que é apenas uma representação para você apresentar a ideia para o cliente, seja para você tentar vender a sua ideia ou para o cliente que é terceirizado de uma empresa comprar a ideia, né? E hoje, o que eu vou trazer aqui para vocês seria uma ideia de croquis. Então, o que nós vamos desenvolver aqui é um croquis, justamente porque era essa a ideia que a gente ia trabalhar lá na empresa, né? Depois, eu ia abrir a foto aqui, eu não sei se eu tenho essa foto aqui. Não vou ter essa foto aqui. Mas lá era uma correia, como eu falei, e tinha um alto problema que era fuga de material e degradação em si do material. Bom, vamos então aqui nessa aula desenvolver isso aqui tudo do zero, tá? Toda essa parte aqui, chapas metálicas, colocar rolamento, colocar mancal. Então vai ser uma aula bem dinâmica, vai ser uma aula que você vai praticar vários recursos dentro do SolidWorks, só que o mais importante disso tudo é que você vai aprender a mentalidade e a forma com que eu faria para apresentar um croquis para um cliente. E essa forma, você já consegue ter uma renda extra com isso aí. Por quê? Hoje, muitas empresas elas estão pensando em otimizar processo, reduzir custo, né? Não que antigamente não tinha esse pensamento. Só que o pensamento na área de projetos, hoje em dia, está voltado mais para primeiro você faz um croquis, depois que comprar a ideia, você apresenta o projeto, né? Algumas empresas ainda, o que acontece? Você faz o projeto, você perde ali uma semana, 2 semanas, 3 semanas e ela não compra a ideia. Então você perdeu muito tempo para desenvolver uma ideia. E a grande sacada, e isso parte do projetista, isso parte mais do projetista do que do cliente, porque às vezes o cliente não sabe desse modelo de negócio, é você propor um croquis. Então você, às vezes, se você tem a convicção que você vai fechar esse serviço, você pode propor um croquis para ele comprar a ideia e você conseguir fechar o serviço, ou você fecha primeiro o serviço de croquis para depois você fechar em si a modelagem, ok? Então é isso que vamos discutir aqui um pouquinho hoje. Bom, eu peguei aqui um notepad porque é importante algumas anotações antes da gente começar essa modelagem. E aqui, independente do seu nível, se é básico, intermediário ou avançado, você vai aprender tudo do absoluto zero, tá? Basta você seguir o que eu estou mostrando aqui e você entender a mentalidade de projeto. O mais importante em um projeto não é você ter o conhecimento nas ferramentas.
Entende que o software é uma ferramenta. O software é uma ferramenta. Agora, para você desenvolver um projeto, você tem que ter uma mentalidade que com essa ferramenta vai facilitar você concretizar aquela ideia. Mas para você pensar, para você desenvolver aquele projeto, você precisa criar uma mentalidade de projeto. Então por isso que eu fico aqui masterizando, por isso que eu fico aqui batendo na tecla dos pontos que eu vou falar aqui agora, porque isso é importante, porque uma vez que você sabe os princípios, uma vez que você sabe a teoria, você consegue fazer qualquer projeto mecânico. Lembrando, a ferramenta ela faz parte do processo, só que ela não é o mais importante, porque às vezes a pessoa tem um domínio avançado na ferramenta, mas não consegue desenvolver os projetos. E isso é muito comum. Quem já passou por isso? Manda aí. Né? Às vezes você tem um conhecimento muito avançado, só que você fica travado na hora de você desenvolver o projeto. E no que eu falo desenvolver, o pessoal aqui do Instagram pode compartilhar também, o pessoal aqui do YouTube pode mandar no chat o que vocês acham dessa linha de raciocínio, porque é o seguinte, para você desenvolver um projeto, não basta você ter só o conhecimento na ferramenta, e é isso que eu estou batendo na tecla. Né? Manda aí no chat o que vocês pensam a respeito e se vocês já passaram por isso. Às vezes o cara tem um conhecimento avançado e todo projeto ele tem uma dificuldade tremenda de saber por onde começar, saber qual ferramenta utilizar, saber qual o caminho que eu devo seguir para esse tipo de projeto ou para aquele outro tipo de projeto. Né? Ó, aqui no Instagram estão perguntando como melhorar essa noção de projeto. Né? E é uma pergunta muito boa. Como que você faz para melhorar essa visão crítica dos projetos? Né? Isso serve para qualquer área. Né? Primeiro você tem que praticar muito. Só que não é praticar qualquer coisa. Você tem que praticar os princípios que vão te guiar para toda a modelagem. Quando você tem um passo a passo, é só prática que vai fazer você melhorar. Agora, se você não cria os seus critérios, se você não tem um passo a passo, se você não tem critérios para iniciar uma modelagem, você não tem padrão, você acaba entrando num loop de pensamento que vai fazer você ficar divergindo as ideias e você não vai conseguir estar trabalhando aquela modelagem. Beleza? Eu vou falar aqui não um passo a passo, mas eu vou falar uma das primeiras coisas que eu começo a trabalhar com isso aqui. Mas antes de começar, eu queria mostrar como que é feito a fabricação disso aqui, ó. Como que é feito a fabricação desse sistema helicoidal? Manda aí o pessoal aqui no YouTube se vocês sabem como que é feito. Deixa eu ver se consigo compartilhar aqui no Instagram para a galera ver como que é feito. Opa! Vamos ver se consigo compartilhar aqui. Eu vou virar a tela. Beleza. Pessoal, vocês sabem como que é feito esse sistema aqui? Né? E eu falo como que é feito porque isso faz parte do processo, isso faz parte, você entender como que é o processo de fabricação, isso faz parte para você conseguir criar esse método, esses critérios iniciais antes de começar uma modelagem. Tá? Então eu vou mostrar aqui rapidinho. Eu deixei um vídeo aqui. Ó, é basicamente assim que é feito. Ó. Vamos ver se a galera consegue ver. Então, ó, primeiro momento, você tem esses discos aqui. Esse disco aqui que vocês estão vendo aqui, ele é uma chapa que ela é cortada no plasma, por exemplo. Né? Então é uma chapa cortada no plasma. E tem esse corte aqui que possibilita fazer o helicoidal. Ok? E aí você deve estar se perguntando, tá, Alan, mas como que faz o helicoidal? Né? Então, a partir dessa chapa cortada,
Tem outros mecanismos, tá? Mas esse aqui eu achei bem legal, então vai simplificar muito a nossa didática aqui. Tem esse sistema, e esse sistema ele vai apertando a chapa e vai fazendo o ângulo necessário conforme as configurações, os inputs setados aqui nessa máquina. Então olha que interessante, tá? Ela vai apertando, isso aqui é uma empresa lá nos Estados Unidos, olha lá, e ela fez essa parte helicoidal. Quando vai colocar no eixo, ele vai encaixando e depois todo o eixo helicoidal é soldado. Ele colocou do lado errado, ele vai virar. Toda a parte desse eixo aqui, ó, agora vem a solda e assim ele vai criando o fuso. Ó, parte por parte. E por que é padronizado assim? Porque tem um processo, né? Tem um processo para ser feito isso aqui. Olha lá, ó, ele vai colocando a chapa, ó. Repara que ela está entortando a chapa conforme os inputs. Ele só vai girando a chapa e ela vai entortando. É claro, tem outras formas, tem outros processos, mas eu achei esse aqui bem bacana, tá? E acredito que aqui no Brasil tem empresas que fazem. Se alguém conhece um outro tipo de processo para isso aqui, quiser compartilhar, vai ser bem bacana. Aí, novamente, ele vai testar no eixo, entrou certinho, encaixou, e ele monta, então, o fuso. Tá? Pessoal, isso aqui é amplamente utilizado na indústria, na agropecuária, né, naqueles tratores. Isso aqui é utilizado na indústria de petróleo. Isso aqui é utilizado, enfim, em N setores. Tá? Em correr transportadores, na verdade, é o transportador helicoidal. Então, é uma forma do que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Quando surgir um serviço para vocês, eu quero que vocês mudem a visão. Mas é mudar a visão para uma oportunidade de estar fazendo um croquis, tá? Tá fazendo um croquis de forma representativa para você estar ganhando uma renda extra com isso. Você faz uma representação que aquela empresa, o valor que você está gerando para aquela empresa é altíssimo, porque ele pega aquele croquis e ele consegue apresentar para os clientes de uma forma muito mais dinâmica e uma forma muito mais profissional. Então basta vocês, projetistas, terem a proatividade de oferecer esse tipo de serviço, porque isso é uma fonte de renda extra e a maioria das pessoas não percebe que isso é uma oportunidade, ok? O David perguntou que tipo de solda eles usam nesse processo. David, pode ser eletrodo, pode ser MIG, tá? MIG, enfim. A TIG não tem necessidade, tá? Porque a TIG geralmente é usado para peças com um certo nível de responsabilidade um pouco maior ou um certo nível de acabamento um pouco maior. Aquilo ali pode ser TIG, MIG ou eletrodo, beleza? Bom, pessoal, vamos começar aqui então. Uma das primeiras coisas que eu recomendo, e lembrando, tá? Lembrando, todo esse material está disponível no meu canal do Telegram, então você pode ter acesso lá. E quem está aqui no Instagram pode acompanhar por aqui, que eu vou falar um pouco de teoria agora, e depois eu vou fechar a live aqui para a galera ir lá pro YouTube acompanhar a live e a modelagem, ok? O Rafael falou que você não pode ser PIG, né? Então tem um cara que solda TIG, tem um cara que solda MIG e tem um cara que solda PIG. A PIG é o famoso cocô de pombo, né? O famoso cocô de pombo. Bom, temos 30 pessoas aqui no YouTube. Pessoal, dá um like aí, dá um likezinho, tá? A gente tem 7 likes aqui, se cada um dá um like aí, a gente vai chegar a mais de 7 likes. E compartilha essa live aí, chama a galera, né, seu amigo que quer aprender modelagem, manda para ele porque é importante. Esse conteúdo gratuito aqui é de altíssimo valor, ok? Então é importante aí. E um último aviso antes da gente começar, esse conteúdo vai ficar disponível por uma semana, então você pode aproveitar, né, que na próxima quinta-feira ele vai sair do ar, beleza? E depois ele entra na plataforma Cardflix. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu recomendo para todo o projeto. Se eu vou modelar um parafuso, se eu vou modelar uma porca,
Não interessa o nível do projeto. Não interessa o nível do projeto. Você precisa interpretar o desenho 2D. Quando falamos de croquis, eu não tenho nenhum croquis aqui para mostrar para vocês agora, mas quando falamos de croquis, temos N formas de fazer. Tem o famoso croquis feito à mão, né? Croquis feito à mão. O pessoal aqui do Instagram está perguntando onde que está o link para o Telegram. Na minha bio do Instagram está o link lá para você ter acesso, ok? Bom, uma das formas de você trabalhar o croquis é o croquis feito à mão. A outra forma é o croquis em representação. Tá? Eu não sei se vocês podem estar com dúvida, tá, Alan, mas como assim croquis em representação? Eu vou fazer um negócio diferente nessa aula, eu vou mostrar um croquis que eu fiz para uma empresa, para vocês terem noção, né, de como realmente é esse formato de croquis. Tá? Ó, esse croquis aqui, isso aqui é um croquis. Tá? O que eu estou mostrando para vocês aqui é um croquis que um aluno fez. Não é o projeto completo. Isso aqui não é o projeto completo, é um croquis. Agora, uma outra forma de você apresentar é em vídeo. Quando você apresenta um projeto em vídeo para o cliente, pode ter certeza que você está fidelizando esse cliente. Né? E aí, ó, como que é esse croquis feito em vídeo? Eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui, só para não demorar muito. Ó, isso aqui é um croquis feito em vídeo, tá? E não necessariamente esse croquis feito em vídeo aqui, ele tá com as dimensões, tá com a modelagem 100% correta. É um croquis que o cliente vai ter uma visão diferente. Deixa eu mostrar para o pessoal aqui do Instagram. O cliente vai ter uma visão diferente de como que é, né, essa apresentação. Então é bem bacana que você consegue fazer isso tudo aqui dentro do SolidWorks, consegue mostrar os detalhes, né, como dessa forma que vai ficar, você está apresentando, ó, o croquis de drone, né? Aqui teria um outro modelo, uma forma de... Para que vocês entendam o seguinte, isso aqui é o poder para você virar referência nessa área de apresentar para o cliente como vai ficar o projeto e ele sempre vai querer que você faça algo do tipo, tá? E você conquista, acaba fidelizando o seu cliente. Bom, agora, sem mais delongas, agora que vocês entenderam qual é a importância de você trabalhar um croquis, vamos para a nossa modelagem. Bom, primeira é interpretar o desenho 2D. Né? Por quê? Porque quando você começa a interpretar esse desenho 2D, você começa a ter uma visão diferente do seu projeto. Quando você interpreta o desenho 2D, você começa a mudar a sua visão crítica do seu problema. E é nessa etapa que você começa a ter mais clareza e mais confiança no seu projeto. Por que mais clareza e mais confiança no seu projeto? Né? Porque é nela que você vai conseguir entender com quais vistas você está trabalhando, é nela que você vai conseguir entender o nível de detalhamento que está sendo envolvido aqui no projeto. É nela que você vai conhecer as particularidades do projeto. E isso não é óbvio, pessoal, porque muitas pessoas pecam e muitas pessoas acabam tendo ainda aquelas perguntas, né? Como eu faço para ter confiança num projeto? Como eu faço para conseguir desenvolver esse projeto da melhor forma? Entende? Então, quando você pisa no freio, respira e começa a fazer o projeto, tudo muda. Entende? Então, nessa primeira fase de interpretar o desenho 2D, primeira coisa, né? Eu vou olhar aqui a primeira folha. Essa primeira folha aqui, ela é bem tranquila, é apenas uma vista explodida e está faltando até um componente aqui, às vezes deu um erro na hora de salvar, que eu fiz agora à tarde. Mas ó,
é você observar a sua vista explodida. Geralmente, quando você tem um projeto que é uma montagem, você tem uma vista explodida, né? Ou eu recomendo que tenha uma vista explodida. E da vista explodida, você lista os materiais, tá? É importante nessa primeira folha você colocar a vista explodida, você referenciar os balões e você colocar a lista de materiais. Porque aqui eu não coloquei detalhamento, mas nessa descrição você coloca as informações. Por exemplo, isso aqui é um rolamento 1060, tá? 1060. Eu poderia colocar alguma informação técnica aqui. E aqui eu tenho a quantidade do rolamento. Beleza? Então, assim, primeira coisa, eu estou interpretando aqui a nossa folha de desenho de montagem. Então, eu tenho uma vista isométrica e aqui eu tenho uma vista explodida. E para que serve a vista explodida? Por que você tem que fazer isso nos seus projetos? Porque a vista explodida, você vai detalhar cada peça, você vai mostrar cada peça. Você está colocando os números, você vai mostrar o que cada peça tem aqui, a descrição, a quantidade, beleza? Bom, seguindo essa linha, né? Como eu falei, a primeira parte é você interpretar o desenho 2D. Ok, eu vou mostrar isso na prática para vocês, como que faz para interpretar o desenho 2D. Só que a segunda parte é você visualizar a fabricação. E eu acabei de mostrar para vocês como que faz para visualizar a fabricação. Né? Essa parte de visualizar a fabricação ela é importante porque você não fica fazendo a modelagem no escuro. Agora, quando você começar a sua modelagem, você vai ter uma noção de como que aquilo vai ser fabricado. Isso te ajuda em vários aspectos. Isso te ajuda no desenvolvimento do produto, isso te ajuda na otimização do seu produto, isso facilita o seu fluxo de modelagem, quando você conhece o processo de fabricação. Interessante, né? E nesse conhecer o processo de fabricação, você cria uma comunicação com a empresa que vai fabricar. Ponto. Anota aí. Isso é importantíssimo. Anota aí, pega um papel e uma caneta. Sempre, anotem, sempre que você for desenvolver um projeto e o intuito dele fosse para ir para a fabricação, você necessariamente precisa, primeiro, entender o processo de fabricação. Segundo, entrar em contato com o cliente ou com a empresa que vai fabricar, para você entender as limitações do processo, para você entender o nível de precisão que aquelas máquinas têm, o nível de detalhamento que aquela empresa consegue fazer. Por quê? Porque desta forma você consegue trabalhar melhor o seu modelo. E você consegue evitar aquele famoso retrabalho que ocorre muito hoje, de você trabalhar um projeto, mandar para a empresa, na hora que esse projeto ir para a fabricação, você não conseguir, a empresa não conseguir fabricar e ela entra em contato com o projetista ou com, enfim, e manda de volta para a revisão. Tá? Isso é o que mais acontece. E depois a identificação dos recursos, a terceira etapa é a identificação dos recursos. Tá? Então vamos lá. Eu vou começar modelando essa peça, beleza? E aqui eu já vou interpretar na prática para vocês entenderem um pouquinho como que funciona esse processo de interpretação.